Olá, minhas crianças. Como tem passado? Tem dormido bem à noite? Episódios perdidos é uma grande paixão que eu tenho. E hoje vamos falar sobre a verdade por trás do episódio perdido do Bob Esponja, Patrick Leg. E eu também quero dizer que saíram 2 vídeos novos nos projetos da Ambu Mídia, o Mente Perversa e o Lente Obscura. É só você ir na descrição e assistir. Coloque o fone de ouvido e me deixe tirar você da realidade durante os próximos minutos. Episódios perdidos são episódios perdidos de seus desenhos favoritos que podem ser ou não reais. Há muito tempo na internet, uma lenda surgiu. Uma lenda que não saiu da minha cabeça. Um homem estava pesquisando alguns episódios na internet a 1h da madrugada. E ele sempre foi apaixonado em Bob Esponja. Eu particularmente também sou um grande fã. Ele estava procurando episódios antigos e perdidos do Bob Esponja, que são chamados de episódios iniciais. Antes de uma série, desenho, ou seja lá o que for, começar a viralizar e dar certo, eles fazem vários episódios de vários tipos chamados de piloto ou até mesmo episódios primordiais. Então, depois de ele pesquisar por vários e vários vídeos, ele encontrou alguns vídeos de má qualidade em sites estrangeiros na China e outros sites inundados com anúncios. Até que ele clicou em um link estranho, qualidade ruim, tudo duvidoso, porém mostrava a seguinte palavra: episódio perdido. Idiota que ele era, ele clicou. A curiosidade do homem sempre o leva à ruína. Então ele começou a observar aquele episódio. Ele pensou que seria algum tipo de screamer ou algo do tipo. Mas ele clicou de qualquer maneira. E do nada, ele começou a assistir. Era em RMVB e era extremamente ruim a qualidade. Como todos os episódios, este começou com a canção tema. E o nome do episódio era Patrick's Leg, com as letras em forma de bolhas divertidas que todos nós conhecemos. A primeira coisa que não parecia certa era o título, porque tinha alguma coisa errada ali. Começou com um episódio do Bob Esponja inofensivo. Bob Esponja, Patrick, assistindo o pôr do sol. Patrick então decide brincar na areia, surfando, e Bob Esponja também o faz. Até aí tudo bem, aquelas bobeiras e tudo mais. Até que do nada, o Patrick manobra com a sua prancha, fracassa, cai e quebra a perna. Bob Esponja vai atrás dele para ver se tudo está bem. Só que do nada, a música começou a ficar mais obscura e a animação também. Parece que as coisas estavam mais sérias. Patrick solta vários gritos de dor, desesperado. O suficiente para que eu pudesse sentir a dor de um personagem de desenho. Bom, ele quebrou a perna e a coisa não estava indo bem ali. Tirando a abertura desta música e a cena, tudo continuou normal. A próxima cena acontece em um hospital, onde o médico diz ao Patrick que ele precisa ficar em uma cadeira de rodas. Enquanto eles saem de lá, Bob Esponja está empurrando o Patrick na cadeira, quando eles se deparam com algumas garotas. As garotas começam a falar com Patrick por causa da perna, perguntando se poderiam assinar o seu gesso. Bob Esponja então deixa Patrick sozinho com essas garotas. E tudo bem. Essa é a parte que tudo começa a ficar mais assustador e bizarro, principalmente por se tratar de um desenho supostamente infantil. Nesta cena, os cenários estão mais realistas. Quando Patrick abre a porta, Bob Esponja diz que ele está proibido de ver essas garotas e que nunca mais poderá vê-las. Patrick fica furioso. Sério, eu não estou falando daqueles chiliques padrões do Patrick. Ele fica realmente possesso de ódio. Ele fica de um jeito que eu nunca vi. Era uma raiva realista. Logo em seguida, ele diz que odeia o Bob Esponja e as garotas saem de lá com medo. Foi aí que eu comecei a perceber. Bob Esponja em seguida grita com uma voz profunda, uma voz de ódio, e começa a bater violentamente na perna quebrada do Patrick, dando tapas,
chutes, socos, até mesmo pega uma pedra e arremessa na perna do Patrick. Então você consegue ver que do nada a tela muda com um piscar de dedos e corta para a cena em que Bob Esponja e Patrick estão pedindo desculpas um para o outro. Mas tinha alguma coisa estranha ali. Eu percebi que havia um corte, algo diferente. Então comecei a reparar que a animação estava mudada. De alguma forma, alguma parte daquilo ali sumiu. Era como se o Bob Esponja tivesse tido uma crise de ciúmes muito forte, mas eles não podiam mostrar aquilo ali. Por algum motivo, aquela cena foi cortada. Só que aí, no final do desenho, eu consegui notar algo. Um frame. E esse frame me fez pesquisar sobre o verdadeiro arquivo cortado. Nesse frame, Bob Esponja estava segurando algo com sangue. Foi quando eu pesquisei desesperadamente. Pesquisei nas comunidades do Orkut, pesquisei em todos os lugares que tinha na internet naquela época, até que consegui encontrar em um fórum especializado dentro da Deep Web que está relacionado a episódios antigos de desenho. E eu vi os 30 segundos que estavam faltando. Os 30 segundos que abriram a minha mente para sempre e me deixaram com medo, em choque, perturbado. A minha mente nunca mais foi a mesma. A tela cortava para a cena onde Patrick, em um momento de fúria, abre o estômago do Bob Esponja com um pedaço de coral quebrado. Sangue jorrava naquele lugar. Parecia até mesmo uma animação japonesa, enquanto ele olhava para a tela com os olhos dilatados, vermelhos. Sua boca não se movia, mas eu podia ouvir. Eu sabia que esse dia chegaria. Não podia acreditar no que eu estava vendo. O que diabo era aquilo? E você podia ouvir o Bob Esponja chorando, baixinho. Os créditos normais apareciam, mas com uma imagem muito fraca. Essas merdas ficaram na minha cabeça para sempre. E não mostrava o logotipo da empresa que produziu qualquer coisa desse jeito. O tempo se passou e eu pesquisei sobre isso na internet. Muitas pessoas não conseguiram mais encontrar esse episódio. Parece que a empresa responsável pelo desenvolvimento do Bob Esponja comprou e silenciou todas as pessoas que sabiam disso. Você pode encontrar essa conversa que você ouviu, em vários lugares da internet. Porém, o episódio permanece desconhecido até hoje. As pessoas até hoje se questionam se esse episódio é real ou um hoax. Eu digo pra vocês, o que este homem viu permanece até hoje na sua mente. E várias pessoas ainda possuem isso na cabeça. Que esse episódio perdido do Bob Esponja é real. E que se você procurar atenciosamente, talvez você consiga encontrar o seu objetivo. O episódio Patrick Leg. Tenha uma ótima noite, minhas crianças.